vamos nos colocar numa posição, se possível, serena, onde nós possamos estar elevando nossos pensamentos, buscando a figura de Jesus, o nosso Pai maior, e desta forma nos harmonizando, nos conscientizando das nossas necessidades, de tudo aquilo que estamos buscando alcançar de melhoria íntima, pessoal, agradecendo a esse Pai todas as oportunidades que Ele nos oferta, sabendo que, por mais difíceis que elas possam parecer, elas sempre têm um bom propósito do nosso crescimento, da nossa evolução, e que nós possamos estar sempre nos burilando, trazendo para conosco esse compromisso de estarmos cada dia melhores, que possamos estar contando um com os outros neste aprendizado que é comum a todos, e que dessa forma nosso Pai possa estar sempre presente a nos fortalecer e auxiliar. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Aí, como foi dito, o tema é orgulho. Mas é bom a gente antes lembrar que a gente está num estudo que tem como, que é do livro Perdão, a Chave para a Liberdade, certo? Vocês estão conseguindo ver? Agora sim, né? Eu tenho que ficar olhando que está pequenininho ali. Aí o que que acontece? Esse livro, para quem está lembrando dos primeiros capítulos, ele traz um desenrolar de fatos, onde alguns dos personagens, no caso, eu acredito que sejam os principais, né? Dentre eles, nós vamos falar do Onofre e da Luísa. E esses capítulos, o capítulo 10º e o 11º, que diz respeito a esse tema trazido sobre o orgulho, ele narra um momento em que esses dois personagens estão vivenciando muitos conflitos internos. Eles estão se reconhecendo em algumas situações, mas o que mais eu acho que seja relevante nós estarmos buscando aí, sem trazer toda a narrativa dos capítulos, é entender que todos nós, sem exceção, nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações. E todos nós lidamos com essas dificuldades, com essas limitações, de acordo com aquilo que nós já angariamos de conhecimento, de potenciais, e tudo isso é fruto do desenrolar das nossas experiências de vidas pretéritas e atuais. Então, se eu hoje tenho uma dificuldade, essa dificuldade ela vai ser lidada ou ela vai ser resolvida, se possível, com as ferramentas que eu já conheço. Eu não sei usar outras se eu ainda não tive a oportunidade de desenvolvê-las. O que acontece com Luísa, e ocorre também com o Onofre, é que, assim como todos nós, eles estão num momento desafiador, porque vocês devem lembrar que eles passaram por um luto, e esse luto os fragilizou. E dessa forma, cada um vai reagir e lidar com essa situação, como eu falei, com aquilo que tem já angariado, aquilo que já conquistou de potenciais para isso. Luísa talvez tivesse um pouquinho mais de facilidade, mas ela também está bem sensível. E nesse capítulo, ela demonstra o seu descontentamento com o marido,
em função de um- uma questão em que ela se permitiu estar com o seu orgulho ferido. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque vocês têm que ler, né? Mas, e o que que acontece? A Luísa já estava, de certa forma, não diria superando a morte, a perda do filho, mas já estava vencendo de uma forma mais facilitada do que o Onofre. Mas aí, por alguns acontecimentos, ela começa novamente a ficar mais retraída, ficar mais, eu acho que existe até essa fala de um diagnóstico médico um pouco mais deprimida. E o marido, sem entender o que estava acontecendo, a questiona. E aí, o que que vai acontecer nesse questionamento do marido? Ela, por estar se contendo com uma insatisfação, ela utiliza na sua fala o seu desabafo. E nesse seu desabafo, ela atropela um pouco as coisas e acaba trazendo um conflito na relação, a ponto do Onofre, seu marido, se sentir muito ferido também e recorre de forma, diria, de uma forma meio que fugida, à bebida para se sentir mais confortável. Bem, o que que acontece? Nós estamos buscando falar sobre orgulho. E aí fica estranho, porque se eu perguntar para cada um de vocês aqui, talvez nenhum de vocês se confesse orgulhoso. Porque orgulho parece que a gente olha e enxerga muito no outro, né? Nossa, que fulano é tão orgulhoso. Reconhecer que se é orgulhoso nem sempre é fácil, nem sempre é simples. Às vezes eu até falo assim, nossa, eu sou orgulhosa, mas eu saberia dizer em que momento esse meu orgulho se manifesta? Em que situações eu não vou conseguir contê-lo e ele vai se expressar? Será que nós temos, cada um de nós tem esse autoconhecimento, esse conhecimento de si, do quanto o orgulho faz parte? Então, o que que acontece? Quando a gente tem algumas questões mal resolvidas internamente, mesmo que a gente se proponha sempre a estar se melhorando, a gente vai continuar utilizando dos meios que a gente conhece. Dificilmente a gente vai fazer algo de forma diferente, porque o aprendizado ele se dá ao longo de um tempo, então ele é gradativo. Se eu estou utilizando o que eu sei e estou obtendo resultados, eu vou continuar, resultados satisfatórios, eu vou continuar agindo da mesma forma. Só vou pensar em mudar alguma coisa quando esses resultados já não me atenderem. Quando esses resultados, fruto da mesma utilização dos mesmos recursos, das mesmas maneiras, já não me agradem. O que acontece conosco é que, por não intitularmos que somos orgulhosos, ou reconhecermos em cada situação o nosso orgulho agindo, nós arrumamos sempre justificativas para tudo aquilo que a gente faz. Então, se eu estou magoada com alguém, nada mais justo que eu trate essa pessoa que me magoou de uma forma mais ríspida, de uma forma menos gentil, porque de alguma forma eu estou demonstrando o meu descontentamento. E normalmente a gente faz isso porque a gente não busca entender em nós
o porquê de nós estarmos agindo dessa forma. Quando a gente começa a estudar o Espiritismo, a gente aprende que nós fomos criados simples e ignorantes, certo? Essa simplicidade, ela não se mantém por muito tempo, porque ao longo de outras encarnações a gente já começa a complicar as coisas. Mas a ignorância, nós começamos a achar que ela já não é tão grande, porque aprendemos um pouquinho e já achamos que sabemos muito. E é aí que o orgulho começa a atuar. Foi Deus que criou o orgulho? Não. Ele nos criou simples e ignorantes. E nós fomos fazendo uso daquilo que fomos aprendendo, e dessa forma começamos a utilizar dos nossos instintos de uma forma até querendo nos preservar, não é assim? Instintivamente, nós começamos a agir como uma autodefesa. Então, se alguém nos magoa, se alguém nos fere, se alguém nos ofende, eu começo a adotar uma postura onde eu não vou mais permitir que isso ocorra. Então, eu começo a me colocar num patamar diferenciado das outras pessoas. Eu não vou ser mais o ofendido, eu não vou ser mais o magoado, eu vou começar a me comportar diferente dos outros. E eu posso acreditar que eu realmente sou diferente. E é aí que a gente vai dando força e vai alimentando esse orgulho. Porque o orgulho nada mais é do que eu me enxergar nessa diferença com relação aos outros. Eu me achar especial, eu me achar melhor que o outro, eu achar que eu sei tudo, que eu não mereço críticas e não mereço ser destratado e que eu sou especial. E nós alimentamos esse orgulho, a princípio, para nos defender. Mas depois nós acabamos utilizando isso até sem perceber. No Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar muitas informações trazidas por Kardec, né, em resposta às perguntas que ele fez aos espíritos, falando da gravidade que é o orgulho e também o egoísmo, que são as duas chagas para a humanidade e para a humildade. Então, se eu hoje não começar a fazer ou não exercitar em mim um processo de me autoconhecer, eu vou continuar a utilizar os recursos que eu tenho em mãos, sem perceber que esses recursos, eles estão mais me prejudicando do que me auxiliando. Porque no caso da Luísa e do Onofre, o que que aconteceu? Se você tem um relacionamento, se você tem um parceiro, seja ele um relacionamento de um casal, seja ele um relacionamento de amigos, de irmãos, de pais, a única coisa que você não deve desejar, ou não seria normal desejar, é que houvesse conflito, que houvessem brigas, que houvessem desentendimentos. Então, se eu estou com essa clareza de propósito, se eu sei o que que eu desejo nessa minha relação, eu vou buscar utilizar nessa relação o que eu tiver de melhor, principalmente quando eu estiver entendendo que a situação já não é tão simples, já não é tão fácil como é a situação do Onofre e da Luísa. Se estão ambos vivenciando um período de muito estresse, de muita sensibilidade, de muito sofrimento, muita dor, é lógico que eles não vão estar
eles e todos nós que vivemos essas mesmas situações, não vamos estar tão criteriosos na maneira como falar com o outro. Mas se eu prestar atenção e entender que o que eu estou utilizando nesse momento não vai, me auxiliar, não vai trazer para mim um bom resultado, tipo assim, poxa, eu estou vendo que o meu companheiro está super nervoso. Vai adiantar eu gritar com ele? Eu ser ríspida? Eu trazer uma fala, grosseira? É tentar apagar fogo com fogo, não é? Então, não é que eu tenho que me submeter ao outro, mas é eu entender que se essa relação existe, se esse relacionamento é de importância para mim, talvez eu precise escolher um momento certo para falar. E talvez naquele momento eu deva mais ouvir do que me expressar, mesmo que a minha vontade seja de desabafo. Ou então, se eu estiver já ouvindo o desabafo do outro, antes de eu retrucar alguma coisa, de eu me sentir melindrado pela fala do outro, me sentir ofendido ou me magoar, que eu pelo menos termine de ouvir e pare para pensar se aquela fala do outro não está demonstrando toda essa fragilidade, toda essa dor que o outro está vivenciando. O que ocorre nesses dois capítulos é que nenhum nem outro parou para pensar em como o outro estava se sentindo e ficou olhando apenas para suas próprias dores, para o seu próprio eu. Não só o orgulho aí foi acentuado e utilizado, mas também o egoísmo. O egoísmo de saber que naquele momento eu poderia estar transferindo para o outro uma culpa que talvez não lhe coubesse. E na maioria das vezes, quando nós trazemos culpa ou queremos responsabilizar o outro de algo, significa dizer que eu não estou querendo agir com o meu melhor, com, com a verdade que eu compreendo naqueles objetivos que eu tenho para com aquela relação. Não sei se eu estou me fazendo entender. Se estiver complicado, vocês podem falar, porque às vezes a gente vai falando e fica meio esquisito. Tem alguma pergunta, Adriana? Tem? Tá, vamos lá. Que aí eu quero, depois eu vou voltar aqui. Às vezes, o orgulho pode não parecer como superioridade, mas como dificuldade para pedir ajuda. Sim, mas por que você tem dificuldade para pedir ajuda? Não vou dizer que é 100% isso, mas na grande maioria das vezes eu não peço ajuda porque eu não admito que eu não saiba, que eu não consiga, que eu não dê conta. Na grande maioria das vezes eu quero fazer e provar que eu sou capaz sem essa ajuda. Por quê? Porque talvez, no meu entendimento, o pedir ajuda estaria mostrando a minha fraqueza, a minha deficiência, a minha limitação. E aí entra o orgulho, quando eu não quero demonstrar isso. Então, é lógico que quando eu tento burlar isso, eu vou justificar de várias maneiras, né? Eu não vou dizer eu sou tão orgulhoso que eu não peço ajuda para ninguém. Eu não vou dizer isso. Mas, no fundo, no fundo, normalmente a gente camufla aquilo que a gente não quer que o outro perceba. Às vezes eu preciso, da ajuda do outro, mas por eu ter em mim esse orgulho, de certa forma, manifestado,
eu acredito que eu não estou precisando da ajuda porque eu sei mais do que o outro. E o outro não vai saber me ajudar. Porque quando eu olho para o outro, eu me acho superior a ele. Muitas vezes, aquele que está do nosso lado tem tudo para nos ajudar, mas eu não o enxergo dessa forma. Eu duvido da capacidade do outro. E eu quero resolver do meu jeito. Eu não quero o outro se metendo. Entendem? Então, às vezes, eu tô magoado, tô ferido, eu tô chateado, e ao invés de eu ter uma conversa franca, dizendo tudo isso que está se passando comigo, ó, tô chateado porque você falou isso eu não gostei, me aborreceu, eu não concordo com você. E aí você vai ter a oportunidade do outro trazer aquilo que ele entende. Às vezes o outro vai trazer uma resposta que você nem sequer pensou. Fala assim, nossa, eu nem imaginava que você poderia ter sentido isso dessa forma. A minha intenção foi totalmente contrária. Então, se nós pararmos para pensar, a nossa dificuldade é que nós, ao nos enxergarmos muito além do que somos, nós acabamos construindo mais obstáculos naquilo que já não é simples. Porque se eu não sou obrigada a saber tudo, sou? Sou? Alguém acha que é? Alguém acredita que possa vir a saber tudo? Não. Mas quando a gente para conversar com alguém, por que que a gente não sabe ouvir a opinião do outro? A gente insiste em colocar a nossa, sobrepor a nossa. Quando na verdade a gente sabe que o outro, por experiências diferentes da nossa, pode ter percorrido caminhos que trouxe ou que facilitou que outros aprendizados chegassem sem problema nenhum. A questão é que eu não consigo enxergar que o outro tem as mesmas dificuldades que eu. Mas assim como tem as mesmas dificuldades que eu, também está em aprendizado. E estando em aprendizado, podemos estar apenas em etapas diferentes de conhecimento. Então, recorrer a um especialista de determinado assunto é vergonhoso? Não. Senão teriam tantas profissões diferenciadas, né? Talvez se eu fosse obrigada a saber de tudo, então eu teria que ser advogado, dentista, médico e engenheiro e tudo mais, porque eu não poderia recorrer a ninguém. Mas se eu sei disso, por que que eu tenho tanta resistência em aceitar ajuda, em ouvir uma crítica, em me permitir, compartilhar ideias? A minha dificuldade está em enxergar o outro no mesmo grau que eu estou. E o Espiritismo nos traz muito isso. O Espiritismo nos fala justamente sobre essa questão de nós nos enxergarmos iguais. Não importa a casa que eu moro, não importa a profissão que eu tenha, todos nós somos iguais perante Deus. Lembram da parábola da tem o nome de a parábola das vinhas, mas tem também a dos trabalhadores da última hora. Todos, sem exceção, receberam um denário. Não importa se trabalhou mais, se trabalhou menos, se um era mais fortinho, o outro era mais fraquinho, todos perante Deus têm a mesma valorização. Todos merecem esse denário. Então, se eu começasse a ter para com o próximo esse olhar de que o outro está na mesma situação que eu,
com dificuldades, com medos, com receios, com dúvidas, eu estaria entendendo que quando eu me sinto melindrado pela fala do outro, eu posso trazer para esse momento um esclarecimento, fazer com que o outro compreenda como eu me sinto e como que o outro me entende. Porque de verdade, todos nós, o que nós queremos é sermos compreendidos e amados, não é? Não seria ótimo se eu não precisasse ficar explicando direito tudo o que eu quero, todo mundo entenderia e me amaria do jeitinho que eu sou, sem querer mudar nada em mim? Seria perfeito, né? Mas eu não consigo olhar para o outro e não enxergar no outro as coisas que me incomodam. Agora, se eu faço isso, por que que o outro não pode ter esse mesmo direito de não ficar tão feliz com o modo como eu falo, o modo como eu me expresso, o modo como eu ando, o modo como eu como, como eu. Não é natural que isso ocorra? Então, é, essa, essa questão do orgulho, ela nos faz parar para pensar que, mesmo que eu não tenha ainda com muita clareza essa percepção de como eu ainda me permito utilizar desse sentimento, dessa, não seria nem. Eu diria que o orgulho é quase um vício, né? Mas se eu não estiver atento, eu nem vou perceber que ele faz parte da minha rotina, do meu dia a dia. Então, hoje, o que a gente poderia estar buscando é entender que se eu estou com dificuldades de relacionamento, se eu estou me sentindo preterido, se eu estou me sentindo infeliz, se eu estou me sentindo desrespeitado, tudo isso que eu posso estar percebendo é algo real, porque a minha percepção não é ilusória. Mas o que é ilusório em mim é eu acreditar que eu sou diferente do outro. É eu esquecer que na criação divina todos estamos no mesmo patamar. A humanidade, é lógico, alguns já aprenderam um pouquinho mais, outros nem tanto, mas todos nós estamos nos aperfeiçoando. E se eu lembrar disso, cada vez que o outro chegue para mim com uma crítica, com uma fala mais dura, eu não preciso me doer, eu não preciso me sentir ferido, magoado. Eu vou conseguir olhar para isso e entender que ele tem o seu direito de se expressar. E só vou me deixar afetar se o que ele está trazendo de alguma forma me incomoda, porque eu acredito que seja verdade. E sendo verdade, o que me cabe? Alguma mudança. E eu preciso fazer essa mudança imediatamente, de uma vez, eu vou deixar de ser orgulhoso, orgulhosa, de hoje para amanhã, falar, já descobri. Descobri, o Espiritismo fala, Kardec trouxe que o orgulho é uma chaga que atrapalha muito, traz conflito, traz desentendimento, te impede de crescer, de aprender. Não quero mais saber do orgulho. Pronto, não vou mais fazer uso dele. Será que a gente dá conta? Não dá, não dá. Porque tudo tem o seu tempo e cada um de nós vai aprender da sua maneira como melhor utilizar os recursos que tem. Ok, é uma verdade, eu sou orgulhoso, eu sou orgulhosa. Eu só não quero permanecer assim. Então, a cada atitude minha que eu possa estar reavaliando.
eu estou fazendo em prol do outro ou em prol de mim mesmo? Porque o orgulhoso, ele não se importa muito com o outro. Ele quer atender às suas próprias necessidades. No Evangelho, existe um texto, eu acho que está na questão. No Evangelho, não, no Livro dos Espíritos. Acho que é a questão. Não sei se é 913 ou 785. Eu sei que li essas duas, eu estou com elas na cabeça. Que fala que o orgulho é pai do egoísmo. Eu já ouvi algumas outras pessoas falando o contrário. Mas, independente de quem é pai de quem, a gente pode entender que os dois andam entrelaçados, né? Porque se eu sou orgulhoso e tenho essa visão de que eu sou superior aos outros, eu estou lá em cima, os outros não estão aqui embaixo, ou se eu sou egoísta e eu estou sempre dando preferência às minhas necessidades em detrimento dos outros, de qualquer forma, essas duas ações, elas estão me distanciando de tudo aquilo que foi trazido pelo nosso Mestre Jesus, que é a humildade, que é a caridade, que é a benevolência, que é você ter um sentimento de igualdade, de respeito, de amorosidade com o próximo. Tudo isso a gente já ouviu de diversas formas e os ensinamentos que o Cristo trouxe, através até do seu próprio exemplo, foi sempre de humildade. Ele não deixava de falar o que ele tinha que falar, mas ele sempre foi respeitoso, ele nunca foi arrogante, ele sempre trouxe na sua fala esse respeito para com o tamanho do outro, porque ele entendia que o outro é tão valoroso quanto ele, mas se encontra num momento em que ainda não o compreende. Os próprios discípulos de Jesus tiveram muita dificuldade em entender essa humildade que Jesus trazia. Ele precisou até fazer toda aquela cerimônia de lavar os pés dos seus discípulos para que eles entendessem que ele estava ali para servir e que o reino dos céus seria para os mais humildes. Ele falou em um dos momentos, acho que está em Mateus, que aquele que quisesse ser o maior no reino dos céus teria que ser como uma criança, em pureza, em simplicidade. E nós nos distanciamos disso, porque nós deixamos de ser simples e começamos a ser complexos, porque nós esquecemos qual é o verdadeiro propósito de aqui estarmos, que é nos aprimorarmos, que é aprendermos a sermos cada dia mais irmãos, fraternos, caridosos, humildes. Não essa humildade que muitos confundem, achando que é essa humildade de se estar submisso, e nem essa humildade de porque mora num casebre, ou porque se veste com, ou mora na rua. Não, humildade não tem nada a ver com isso. Humildade é aquele que reconhece no outro seu irmão e que reconhece dentro da criação a sua valorização. É humilde porque sabe que é amado pelo Pai incondicionalmente. Ele não precisa fazer grandes coisas para conquistar esse amor. Ele não precisa mostrar que tem poder, que tem inteligência, que é sábio. Ele só precisa agir com caridade, agir com amor ao próximo. Porque isso não é para o outro. Quando a gente pensa, você é caridoso, porque aí eu vou mostrar o quanto eu sou humilde. Não, quando eu ajo com caridade, eu já estou sentindo os reflexos dessa caridade em mim, de sentir que eu estou sendo
humano no sentido de reconhecer essa irmandade, essa humanidade que existe entre todos os filhos do nosso Pai. Então, pensar hoje, opa, agora eu vi. Fala, Adriana. Tá muda. Que eu tenho umas perguntinhas e você seguiu em frente. Posso fazer agora? Pode? Tá. Diante do que você falou, daquela resposta que você deu à pergunta, como poderemos flagrar o orgulho desvirtuado atuando e não outra virtude ou desvirtude? Deu para entender? Deu, deu. É, quando eu paro para pensar no que me motiva a agir, uma forma de eu entender se eu estou sendo movido por orgulho ou não, é saber o que que eu quero com essa minha atitude, com essa minha ação. Então, se eu estou, querendo fazer caridade, mas a intenção que eu tenho é de fazer caridade para que todos vejam o quanto eu sou caridoso, o quanto eu me empenho em fazer essa boa ação, não me preocupando com cada um daqueles que está sendo auxiliado por essa caridade que está sendo feita. Nesse momento, eu consigo entender qual a real intenção da ação, o que está me movendo a fazer. Porque o nosso maior problema é exacerbar as coisas. Dizer que a gente não pode ter orgulho seria, assim, um meio estranho, né? Por quê? Eu posso dizer que eu sou muito orgulhosa da família que eu tenho. Eu me orgulho dos meus pais, eu me orgulho dos meus filhos. Eu não estou dizendo que a minha família é melhor do que as outras. Eu não estou dizendo que os meus filhos são melhores do que ninguém. Eu estou dizendo que eu valorizo. Eu tenho uma alegria, um contentamento, uma gratidão pelos pais, pelos filhos, pelos amigos que eu tenho, pelo emprego onde eu estou. Eu me orgulho. Eu posso dizer isso. A questão é eu me orgulhar achando que o meu é melhor, sabe? É assim, só a minha família é boa, só o meu filho é competente, só o meu emprego é bom, só o meu cargo é relevante. Essa é a exacerbação, assim? É. É quando eu exagero uma coisa, achando que eu sou diferenciado, eu mereço mais. Então, eu quero aplausos, eu quero reconhecimento, eu quero um monte de coisa. Eu não estou simplesmente fazendo por querer ajudar, para ser útil. Eu estou querendo trazer mais prestígio, mais poder, mais reconhecimento. Aí é que está o problema do orgulho, não é? Era só isso? Não? Tem mais? Como diferenciar o orgulho do amor próprio saudável? A medida é sempre você conseguir entender o que está te impulsionando, aonde isso está te levando. Por exemplo, eu devo cuidar da minha saúde? Eu devo cuidar da minha saúde. Eu devo cuidar da minha aparência? Eu devo cuidar da minha aparência. Mas por que que eu faço isso?
Se eu, por exemplo, quero cuidar da minha saúde apenas porque eu quero ser mais competitivo, que eu quero superar fulano, ciclano em uma prova de alguma coisa, então eu tenho que estar muito melhor, porque senão eu não posso mostrar o quanto eu sou superior. Aí tem alguma coisa errada. A minha aparência. Eu preciso, ter uma boa aparência? Preciso. É bom, né? Uma pessoa bem arrumadinha, eu acho que não tem problema nenhum, né? Se vestir bem, tá arrumado, limpo. Agora, se eu faço isso simplesmente porque eu quero fazer, como é que a gente fala? Eu não sei. Tem uma expressão que a gente usa quando a gente entra no lugar e a gente quer, sabe assim, ser o alvo das atenções. Aí eu já não estou fazendo porque eu quero me preservar, quero cuidar de mim. Eu quero me sobressair, eu quero mostrar o quanto eu sou melhor, eu quero que os olhares, os holofortes estejam todos voltados para mim. Então, esse é o problema. Amor próprio, todos nós devemos ter. Porque se eu não sei amar e me respeitar, me amar no sentido de valorizar esse, não só esse corpo, mas essa oportunidade que eu estou tendo de vivenciar essa experiência aqui terrestre e entender que isso é fruto da bondade do Pai, entender que o Pai me está oportunizando essa experiência porque Ele quer que eu cresça, Ele quer que eu desenvolva, Ele quer que eu evolua. Eu preciso me amar para eu conseguir corresponder a essas expectativas que o Pai tem para comigo. E essas expectativas, elas têm que ser verdadeiras para mim também. Eu tenho que desejar crescer, eu tenho que desejar me melhorar, superar meus medos, superar minhas limitações. Todos nós queremos isso. Então não tem problema nenhum eu ter amor próprio. A questão é, esse amor próprio é algo que diz respeito a mim ou diz respeito ao que eu quero aparentar, ao que eu quero colher de retorno do outro? Porque isso demonstra mais uma insegurança, porque eu preciso que o outro me reconheça, porque de verdade eu não tenho esse reconhecimento próprio, ok? Parou? É, vamos lá. Diante de tudo que você respondeu, a gente já tem um direcionamento. Mas eu acho que eu devo fazer essa pergunta, talvez para você trazer esse esclarecimento. Todo orgulho é uma desvirtude? Não. Como eu falei, eu posso ter motivos para me orgulhar das minhas vitórias, de tudo aquilo que eu me venci, de tudo aquilo que eu alcancei, da, da forma como eu conduzi as minhas experiências. Eu posso me orgulhar, não tem problema nenhum. Eu posso ter o orgulho de ser. Vê, orgulho de ser brasileiro. Ok, eu posso ter, não posso? Se eu enxergo esse meu país com tantas belezas, com tantas riquezas, com tantas coisas boas, com tantas oportunidades que ele dá para tantos, por que que eu não posso me orgulhar? Eu posso. A questão é eu, por exemplo, eu achar que só brasileiro merece ajuda divina, né? Só brasileiro é amado por Deus, só brasileiro tem sucesso. Então, é a maneira como eu consigo enxergar as coisas por uma ótica não tão egoísta.
Eu sei que o egoísmo também está entrelaçado ao orgulho, mas o egoísmo ele nos dá também uma forma de enxergar essa individualidade, porque o egoísta ele é muito ligado à sua própria pessoa, né? Ele é tipo assim, eu quero para mim, eu eu quero em detrimento do outro, eu não estou nem aí com o outro, eu quero que tenha para mim. O orgulhoso, ele se acha superior, mas o egoísta, ele se diferencia quando ele acredita que ele só tem que preocupar-se consigo próprio. Os outros que se virem, cada um por si. Eu cuido de mim. O orgulhoso, ele precisa do outro, porque o outro precisa fazer um reconhecimento. O outro precisa trazer para eles esse retorno. Nossa, como você é bondoso. Nossa, como você é bonito. Nossa, como você é inteligente. Nossa, como você é esperto. Nossa, ele precisa da fala do outro. O egoísta não tá nem aí se o outro tá vendo ou não tá. Ele quer se dar bem. Então, dentro dessas invirtudes que a gente acaba se permitindo ter, a gente precisa tomar bastante cuidado. Nós temos diversas questões aí, a vaidade, a arrogância, a prepotência, várias questões estão envolvidas nisso tudo. Mas a questão do orgulho é que enquanto eu não parar para entender que existe um ser maior que criou tudo e que não diferencia nenhuma de suas criaturas, enquanto isso não for uma verdade para mim, eu vou de vez em quando deixar que o orgulho apareça. Porque se eu estou vendo alguém com dificuldade e eu não sou capaz de ajudar, significa dizer que eu acho que eu estou numa situação melhor que ele. E se eu for ajudá-lo, eu vou estar me rebaixando. Conseguem entender isso que eu estou falando? É, alguns sentimentos se misturam, porque, por exemplo, o orgulhoso, ele acha que se ele for, por exemplo, mais generoso, mais amoroso, mais compreensivo, ele vai estar mostrando um lado frágil dele, que ele não quer que vejam essa fragilidade. Essa fragilidade existe em cada um de nós. Se eu entender que eu tenho coragem, mas também tenho fragilidade, que eu tenho medo, mas também tenho, como é que a gente fala? É, não só coragem, mas ímpeto. Eu tenho, eu me desafio, sei lá como é que é. Cada um de nós tem tudo isso. E às vezes a gente não dá a oportunidade de nós nos manifestarmos naquilo que nós já temos de melhor. E continuamos usando o orgulho para camuflar aquilo que nós ainda não conseguimos ajustar em nós. Então eu faço uma coisa errada, vamos dizer assim, né? Eu procedo de uma forma equivocada com alguém. O meu orgulho me impede de eu reconhecer que eu errei e de eu chegar a me desculpar pela forma como eu agi. Mas por quê? Se eu sei que eu errei, é porque, no meu entendimento, demonstrar que eu sou falível é demonstrar fraqueza. E se eu demonstrar fraqueza nesse momento, eu não vou ter como ficar superior em outros momentos. É como se eu tivesse que sempre me manter no topo. Olha que dificuldade. É um sofrimento a gente ter que estar sempre, principalmente hoje.
eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas hoje, com a forma como tudo é revelado nas mídias, tudo aparece na internet, é muito complicado para quem quer estar no topo, estar sempre mostrando algo além e além. Ah, hoje eu subi o Everest. E amanhã? Onde que eu vou subir? Para mostrar que eu já me superei daquilo. Então, se eu buscar sempre me apoiar nessa, nessa informação ilusória, que é o que o outro traz a meu respeito, eu vou estar sempre em conflito, eu nunca vou estar em paz comigo mesmo. Vamos voltar naquele exemplo da Luísa e do Onofre? Os dois não estavam em paz. Então, não houve um diálogo, não houve um entendimento para que eles pudessem, ao invés de se conflitarem, se auxiliarem, se apoiarem, se sustentarem na dificuldade que, de certa forma, eles estavam mantendo, e compartilhando a mesma dor. Então, muitas vezes eu escolho coisas e opto por continuar usando as mesmas ferramentas por não entender que elas já não me são úteis. Muito pelo contrário, elas só dificultam a minha. Porque se hoje eu, para ficar bem, eu preciso que todo mundo me elogie, olha o desgaste que eu vou ter. Para que o outro enxergue em mim algo que eu ainda não enxergo. Então, eu preciso que o outro me traga essa informação. O orgulhoso, ele pode achar que é superior, mas ele depende da opinião de todo mundo. E isso é muito desgastante, porque o orgulhoso, vamos dizer assim, eu sou, né, o chefe no meu setor. Aí a empresa cresce e contrata um outro profissional. E esse outro profissional chega e vai ocupar uma função similar à minha. E aí eu vou ter que me superar ainda mais para que aquele que chegou com ideias novas, com um modo diferente de ver, não ultrapasse a posição que eu estou. Então, essa pessoa, para se manter nesse lugar, esse orgulhoso, ele ele se agride o tempo inteiro. É uma posição muito sofrida, porque você não quer revelar ao outro os seus medos, as suas dúvidas, porque o outro não pode saber que você tem medos e dúvidas. Então, num relacionamento, se eu não puder abrir com o outro com o qual eu me relaciono, as minhas verdades, as minhas questões, eu vou estar o tempo todo é, criando uma imagem falsa de quem realmente eu sou. E aí não há relacionamento que perdure, porque uma hora ou outra eu vou dar uma escorregada e vou cair. E aí eu já mostrei aquilo que eu não queria. E aí, como é que se repara? Como é que se conserta essa imagem? Não tem como. Vai ficar aquela coisa assim, sabe? O vaso quebrado que você cola, mas fica ali as emendas aparecendo. É dessa forma. Então, eu não preciso utilizar desse recurso para me sentir reconhecido, amado, valoroso, valorizado, prestigiado, porque isso o Pai já faz. O Pai já me ama do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, melhor dizendo. Ele pode dizer do jeito que eu sou, porque ele sabe em essência quem eu sou. Mas do jeito que eu estou, ele me conhece. E ele sabe.
tudo aquilo que eu ainda vou percorrer e vencer para cada dia estar mais próximo dele. Não é assim? Jesus já estava em comunhão com Deus. Então, ele e Deus já tinham uma conversa muito íntima. Nós ainda não. Nós ainda duvidamos. Nós ainda temos receios e nós ainda não conseguimos aceitar as coisas que a vida, através da bondade do Pai, nos chega, como olhando como oportunidades. Então, muitas vezes, as consequências que nós colhemos em virtude da utilização e do egoísmo, do orgulho nas nossas escolhas, mostram justamente essa nossa fragilidade ainda, por não estarmos em comunhão com o Pai. Porque só Ele é capaz de nos trazer essa fortaleza. Só Ele é capaz de nos fazer enxergarmos as coisas, mesmo desafiantes, na certeza de que um dia eu consigo. Ai, não consegui hoje, mas eu vou tentar de novo, e de novo, e de novo, e eu vou conseguir. Porque não tem nada que nós não possamos aprender, se verdadeiramente quisermos. E esse aprendizado, ele é eterno, como é a nossa vida. Então, a gente não precisa ter pressa. A gente não precisa ficar se desafiando o tempo todo, mas as coisas que nos chegam, elas nos chegam porque estamos prontos para vivenciá-las. E vivenciá-las não quer dizer superá-las de imediato, é ir conquistando essa potencialização, ir se aperfeiçoando dia a dia. Quando a gente pensa em orgulho, o Espiritismo traz que ele é o oposto da humildade. Ah, como é que eu vou fazer para ser humilde? É só eu começar a seguir os exemplos de Cristo. Eu vou conseguir fazer tudo o que ele fazia? Não. Mas eu posso tentar, por exemplo, não fazer o que ele não fazia. Já é um começo. Se Jesus tinha potencial para fazer muita coisa e eu ainda não alcancei esse potencial, que eu pelo menos não faça o que ele não fazia. Deixar de fazer algo eu consigo, talvez eu não consiga fazer algo que eu ainda não esteja pronto, mas deixar de fazer eu consigo. Eu posso, na observação de como está a condução dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, das minhas ações, falar, poxa, eu continuo escolhendo errado. Eu não quero mais escolher desse jeito. Eu vou começar a escolher melhor. E aí eu vou ser mais criterioso, eu vou ter um tempinho a mais para pensar antes de sair dando uma resposta. Eu vou levar um tempo maior antes de me colocar à disposição de falar com alguém ou de ouvir alguém sem rapidamente responder. Tudo isso é exercício. Tudo aquilo que a gente exercita com muita frequência, a gente se torna bom. Não é assim? A gente fala assim, ah, nunca fiz, sei lá, nunca fiz um feijão. Nunca preparei um feijão. Como que você vai aprender? Não é preparando? Ah, mas será que vai ficar bom? Só tentando. Só fazendo. Ah, não ficou bom. Mas por que não ficou bom? Ah, ficou salgado. Opa, já aprendi que sal eu tenho que pôr menos. Opa, não cozinhou direito. Opa, já sei que eu tenho que cozinhar mais tempo. Ah, quantas vezes
eu vou fazer até eu conseguir o resultado que eu quero. Para que a gente possa se distanciar do orgulho, é autoconhecimento e persistência. Eu verifico a maneira como eu estou agindo e começo a buscar as mudanças que eu acredito serem necessárias. Ah, então salguei, agora não vou salgar mais, ficou duro, agora eu cozinho mais. Então, a teoria é a mesma. Poxa, consegui ficar sem xingar 10 minutos. Opa, vou ficar mais 10. Já não desrespeitei fulano hoje, mas errei amanhã. Depois. Então eu vou me ajustando. É exercício e exercício. Você tem mais alguma coisa para perguntar, Adriana? Tem? Então, por favor. Por enquanto, eu tenho mais duas perguntas, tá? Quais poderiam ser os instrumentos que poderemos utilizar para moldar a chaga do orgulho que portamos? Quais são os instrumentos? Instrumentos que poderemos utilizar para moldar essa chaga do orgulho. Então, nos textos, Kardec coloca que vamos dizer assim, o oposto do orgulho seria a humildade. Então, para que eu possa estar buscando moldar esse orgulho, é eu buscar enxergar se nessas atitudes que eu estou tendo, eu consigo colocar essa humildade no lugar. É como se eu tivesse substituindo uma coisa pela outra. Elas encaixam? Elas vão se encaixar ou não? Se eu estou agindo, buscando auxiliar alguém, e aí esse alguém que eu busco auxiliar é uma pessoa que eu gosto, que eu admiro, que eu tenho carinho, mas é uma pessoa que eu já já tentei de diversas formas fazê-la compreender a forma como ela lida com as coisas, que não é o que eu acredito ser a melhor. Se eu quero verdadeiramente que essa pessoa fique bem, a minha humildade ou o meu orgulho vão se manifestar na maneira como eu vou fazer com que essa pessoa enxergue essa minha atenção, esse meu cuidado que eu estou tendo para com ela. Então, poxa, eu estou vendo a dificuldade que fulano tem. Eu já falei tantas vezes com essa pessoa e ela não muda, ela continua agindo da mesma forma. Orgulhosamente, eu falei, ó, quer saber? Cansei, tá? Você não quer mudar? Então fique do jeito que tá, se vira. É com você agora. O meu orgulho tá falando. Ou eu trago essa pessoa para perto de mim e falo, ela compreendo que há muito você está tentando e se esforçando para mudar isso e aquilo. E percebo que você tem dificuldade nisso. Como eu poderia te ajudar? Porque é essa a minha intenção, fazer com que você saia desse lugar e fique bem. Aí não é a arrogância de quem sabe o que tem que ser feito e que está impondo a sua vontade. É alguém que verdadeiramente quer auxiliar e quer que a pessoa fique bem, que ela se sinta respeitada, que ela se sinta acolhida, que ela entenda que você está ali do lado porque você quer auxiliar. Então, acho que perceber isso não é tão difícil quando eu tenho bem claro para mim o que está me movendo. É eu ficar livre de uma pessoa que me enche o saco falando sempre a mesma coisa, ou eu estar buscando auxiliar aquela pessoa numa situação que eu vejo que a faz sofrer e da qual eu gostaria muito de participar
auxiliando de verdade. Eu entendo dessa forma. Espero que essa resposta tenha ajudado, né? Tem mais? Hum. Quando defendemos nossas ideias com firmeza, estamos sendo conscientes ou orgulhosos? E onde está a linha tênue entre a firmeza e o orgulho que nos impede de ouvir, aprender e dialogar? Defender as nossas ideias, eu acho que nós devemos defender sempre. Só que quando eu defendo as minhas ideias, eu devo entender que cada um tem as suas próprias. O problema é eu impor a minha ideia achando que não exista nenhuma outra melhor. Eu posso estar consciente de que essa minha ideia é boa. Por quê? Dentro de tudo que eu conheço, eu elaborei essa ideia e ela faz todo sentido para mim. Mas isso não quer dizer que essa consciência que eu tenho dessa ideia é a melhor e a única. Então, estar agindo com orgulho é alguém trazer uma ideia diferente da minha e eu já ignorar, ressachar, né? Não querer nem ouvir, porque eu acredito que a minha é perfeita. A minha é a única que dá certo, a minha é que vai resolver tudo. É, defender a sua ideia é algo que todos nós não temos nem como evitar. Só que eu preciso ter essa abertura de entender que o outro também tem suas próprias ideias e que às vezes a gente não precisa decidir nem por uma, nem pela outra. Talvez a união das duas seja a melhor ideia. Algo que eu vi e algo que o outro percebeu se mesclam e aí a ideia muito melhorada, muito mais aprimorada surge. Então, a questão não é a defesa da minha ideia, mas o meu posicionamento frente às ideias dos outros, na imposição que eu faço daquilo que eu acredito ser o meu, a minha verdade como absoluta, né? Essa linha seria mais ou menos eu conseguir me colocar no lugar do outro, né? Eu estar sempre buscando enxergar como eu me sentiria se alguém trouxesse uma ideia e eu nem desse ouvidos, eu nem quisesse saber, eu não desse importância ou ignorasse. Então, a maneira de eu conseguir entender se eu estou agindo arrogantemente é eu saber qual a abertura que eu estou dando. É eu saber se eu estou dando espaço para que o outro se expresse, eu estou me permitindo aprender algo com o outro, eu estou sabendo dialogar ou eu estou só impondo a minha vontade. Então, a linha é essa, eu estar aberto para enxergar como eu me sentiria na posição do outro. Se o outro se sente respeitado, se o outro se sente ouvido, se o outro se sente valorizado. Se eu acho que não, então eu tenho que reaver essa minha forma de estar me expressando e o, o que está trazendo essa minha intenção. O que eu estou querendo alcançar com isso, ok? Bom, gente, é, sobre o orgulho, eu acho que teriam muitas abordagens para serem feitas. Mas eu hoje, eu acho que a gente tem que buscar simplificar e facilitar as coisas, porque não adianta eu querer extirpar de mim o orgulho quando ele ainda está muito enraizado em mim.
por tudo que eu já vivenciei, porque ele, na verdade, é fruto de todas as minhas experiências. A maneira como eu expresso esse meu orgulho foi, foi a construção que eu me permiti ter ao longo da minha existência e de como ele, de alguma forma, me facilitou, me auxiliou de alguma forma. Porque tudo aquilo que nós utilizamos, tudo aquilo que nós recorremos, tem sempre um propósito. E esse propósito, até que ele deixe de ser válido, ele continua a ter, utilidade para a gente. Então, eu não vou deixar de ser orgulhoso, orgulhosa de hoje para amanhã. Mas eu posso começar na observação de mim mesmo, aquele autoconhecimento, me perguntar, quando eu estou agindo de determinada forma, o que que eu estou querendo expressar? Qual é o sentimento que realmente está, vigorando ali? E a partir do momento que eu entenda que eu já posso me permitir passos em outras direções, que eu já posso estar buscando, eh, trazer a caridade e a humildade como práticas mais permanentes e rotineiras na minha vida, eu vou começar a trazer, é como assim, né? Eu tenho um espaço onde o orgulho toma conta. Aí eu começo a questionar se esse orgulho precisa desse espaço todo. Como eu não consigo tirá-lo de vez de mim, o que que eu posso fazer? É começar a trazer situações onde eu possa trabalhar a caridade, trabalhar a humildade, e essa caridade, essa humildade, esse amor ao próximo, esse reconhecimento e essa valorização do outro comecem a ocupar espaço. Então, como não vai dar para ficar tudo no mesmo lugar, a humildade, a caridade, esse amor ao próximo vai começar a ocupar espaço e, de alguma forma muito física, muito lógica, muito prática, o orgulho vai cedendo esse lugar. Porque eu vou perceber que eu já não preciso tanto dele, que eu já me sinto seguro, que eu já me sinto, protegido, que eu já me sinto valorizado, e eu não preciso que o outro me traga essa referência, essa informação, porque esse reconhecimento eu estou construindo em mim, internamente. Essa paz de estar agindo mais de acordo com o que eu considero ser melhor. Então, esse exercício de estar buscando ser mais caridoso pode ocorrer de diversas formas. Ah, eu nunca faço caridade. Então, começa com aquela que vai te doer menos. Você não precisa doar as coisas que você ainda não consegue abrir mão, mas você consegue, de repente, dar um sorriso, dar um bom dia, consegue ouvir com um pouquinho mais de tolerância e paciência o seu irmão, você consegue perguntar para o outro se ele está bem, mesmo que você não saiba ainda o que fazer com a resposta que ele vai te dar. Você fala: Poxa, meu irmão, estou te ouvindo, gostaria de te ajudar, mas não sei como. É o exercício de você estar buscando fazer pelo outro aquilo que com certeza você gostaria muito que fizessem por você. Então, nessa prática diária de eu estar buscando, a caridade, a humildade no sentido de simplificar as coisas, de entender que, eu não preciso ser o mais inteligente, eu não preciso ser o mais bonito, eu não preciso ser isso ou aquilo, porque eu já tenho o reconhecimento do meu Criador. E se ele me reconhece capaz, o que eu posso fazer é demonstrar que ele realmente está certo e que eu posso muito mais do que eu já faço. Então, é, em todas as dificuldades, em todas as questões que nós ainda temos pendentes a resolver, que eu possa me desafiar a utilizar
de novas ferramentas, que eu possa deixar de lado um pouco o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha avareza, a minha e tudo aquilo que ainda não foi bem ajustado e colocar, de repente, a simplicidade, a suavidade, a leveza, a amorosidade mais em prática. E aí, com certeza, eu vou estar caminhando num caminho muito mais acolhedor para o outro e para mim mesmo, onde eu vou estar me sentindo útil, fazendo coisas que dão sentido verdadeiramente à minha vida. Então, que eu possa estar buscando trazer isso para os meus relacionamentos, para as minhas conversas, para os meus diálogos, para as minhas questões, me fortalecendo e me fazendo crer que a cada dia eu posso estar melhor, ok? Espero que tenha sido útil. Eu agradeço muito a todos pela participação e que a gente possa se desafiar mais, confiante no amparo e no auxílio que sempre podemos contar, né? Então, eu vou convidar vocês de novo para que a gente possa fazer uma oração, elevando nossos pensamentos a esse nosso bom Pai, a esse nosso Mestre Jesus, amigo querido, que nos compreende, que nos aceita, que nos estende a mão todos os momentos. Ele que disse que nenhuma ovelha se perderia, então que a gente possa confiar nessa condução, neste caminho que Ele iluminou para que seguíssemos, para que possamos estar mais leves, para que possamos estar mais harmonizados, apaziguados e desejosos de estarmos contribuindo com a obra do Pai, da forma que pudermos, sem atropelo, sem exigências, sem turbulências, mas que possamos estar conscientes do nosso papel a ser desenvolvido, nos aprimorando dia após dia, um pouquinho mais, trazendo essa serenidade e com esse desejo de amar o próximo como gostaríamos de ser amados, de compreender o outro nas suas dificuldades como gostaríamos de ser compreendidos e exercitando todos os dias para que um dia a gente possa estar se enxergando humilde, caridoso e próximos desse nosso amado Pai. Então, Senhor, nos auxilie, nos estimule para que cada dia possamos estar mais confiantes. Que assim seja.